Vamos lá, vamos fazer a terceira questão, que assim, faça uma tabela com os valores de seno, cosseno, tangente dos ângulos de 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 310, 315, 330, 360. Então eu sei que são aí os ângulos simétricos de 30, 45 e 60. Então eu vou descobrir quem são eles para eu poder montar a tabela embaixo, tá? Então aqui eu vou botar o alfa sendo 30, o alfa sendo 45 e o alfa sendo 60, tá? Para eu achar quais são os ângulos simétricos deles nos outros quadrantes. Então vai ficar 180 menos 30, que dá o 150, 180 mais 30, que dá o 210, e o 360 menos 30, que dá 330. Então aqui eu achei quem são os ângulos simétricos do 30, tá? 45, 180 menos 45, que vai dar 135, 180 mais 45, que vai dar 225, 360 menos 45, que vai dar 315. Então eu sei que esses ângulos são simétricos, seus valores também são respectivos simétricos. E aqui, 60, 180 menos 60, 120, 180 mais 60, 240, 360 menos 60, 300, tá? Então já achei quem são os ângulos simétricos do ângulo de 60 graus. Agora, continuar. Então eu sei que o meu seno, lá pela tabelinha trigonométrica, o seno de 30, ele vale meio, não é isso? Então eu vou colocar aqui. Todo lugar que tiver meio, eu vou substituir por 0,5. Onde tiver raiz de 2 sobre 2, eu vou substituir por 0,7. E onde tiver raiz de 3 sobre 2, eu vou substituir por 0,8, tá? Então, o seno de 30 eu sei que é meio, então eu vou botar 0,5, tá? O cosseno de 30 eu sei que é 0,8, que é raiz de 3 sobre 2, então 0,8. Tá? Então, seno de 30, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que vai dar 0,57. Vou botar assim. Tá? Então, aqui, raiz de 3 sobre 3, eu substituí por 0,57. Tá? No raiz de 2 sobre 2 é 0,7. Então, aqui o seno de 45, 0,7. Cosseno de 45, 0,7. Tangente de 45, 1. Tá? Agora, eu vou falar de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Substituo por 0,8. Cosseno de 60, meio. Então, 0,5. Tangente de 60, raiz de 3, 1,7, tá? Então, onde tem raiz de 3, eu substituí por 1,7. Então, ficou assim a tabela, tá? O de 90 não existe ponto de tangência. Lembra que a gente falou? Então, não existe ponto de tangência no de 90 e nem de 270. Então, eu já vim aqui na tabela e marquei que não existe, tá? 90, eu sei que o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0, tá? Então agora, o que eu vou fazer na tabela? Eu vou pegar agora os ângulos que eu já sei os valores, que são de 180, 270 e 360, tá? Então aqui, 180, eu sei que o meu cosseno vale 1, tá? E a minha meu seno vale 0. 0 dividido por 1
0. Então a tangente também é 0. Tá? 270. Não existe ponto de tangente, mas existe o seno, menos 1. E o cosseno, 0. Foi? Então, menos 1, 0. Cosseno de 180, 0 e menos 1. Não botei o menos 1 aqui. Tá? E o 360? Seno, 0. Cosseno, 1. Tá? 0 dividido por 1, 0. Foi? Agora, são exatamente agora os ângulos simétricos. Tá? Então, eu sei que a primeira coisa que eu vou fazer é colocar os sinais. Tá? Eu sei que o meu cosseno, ele é positivo. Meu seno é positivo em quais quadrantes? Seno positivo no primeiro e no segundo. Então, daqui para cá, ele é positivo. Daqui para cá, ele é o quê? Negativo. Então, eu vou colocar menos, 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 menos. Foi? Do 0 ao 0 é menos. Mesma coisa aqui. Do 0 ao 0 é menos. Ó. Foi? Onde minhas tangentes são mais? No primeiro e no terceiro quadrante, não é isso? Então, o terceiro quadrante é aqui. Então, é menos aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui. Foi? Botei os sinais de menos. E onde eu não botei nada é mais. Então, eu sei que o 150 é a mesma coisa que o 30, tá? Então, 30 aqui, ó, eu não tenho esses valores de 30. Então, eu vou repetir esses valores no 150, no 210 e no 330. Então, eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, 150. Vou botar 0,5, 0,8 e o 0,57. Foi? Essa primeira linha. De 45, não, de 30 é igual a quem? 150, 210 e 330. Então, vou pegar essa primeira linha e vou repetir novamente aqui no 210. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, 0,5, 0,8, 0,57. Pronto. E agora no 330. Vou repetir a primeira linha no 330. Então, 0,5, 0,8 e 0,57. Tá? Agora aqui, o 45, eu sei que é os ângulos 135, 225 e o 315. Então, eu vou repetir a segunda linha nesses lugares. Então, vai ser a segunda linha é o 135. Vou botar 0,7, 0,7 e 1. Tá? Depois, no 225, então 0,7, 0,7 e 1. Depois, no 315, 0,7, 0,7 e 1. Foi? Agora sobrou só o ângulo de 60, que é exatamente a terceira linha, que é 0,8, 0,5, 1,7. Então, eu vou repetir aqui. 0,8, 0,5, 1,7. 0,8, 0,5, 1,7. 0,8, 0,5, 1,7. Acabou. Então, aqui eu montei todo a minha tabela. Exatamente o que eu queria desde o início. Então, ficou a minha tabela montada assim.